Olá, seja bem-vindo aqui ao canal da Connect Think. Se você não conhece a Connect Think, nós somos uma empresa especializada em integrações. Nós temos aqui uma plataforma nossa própria de IPaaS para conectar várias soluções com várias soluções aqui, principalmente nacionais. A gente tem alguns vídeos aqui no canal, aliás, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, onde a gente apresenta muitas das soluções que a gente já integra aqui para os nossos parceiros, para os nossos clientes, como é o caso da solução que eu trouxe hoje aqui com a minha amiga e convidada. Renata, bem-vinda aqui ao canal da Connect Think, nosso bate-papo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Já estava ensaiando, né? Esse bate-papo agora deu certo. Faz uns dias que a gente estava tentando fechar, mas deu boa. Sim. Uma das plataformas que a gente integra aqui é a Plumes, né? Que é a plataforma que a Renata não é da Plumes, mas é de um parceiro importante da Plumes, que é a 2B, que a gente está aqui na mesma cidade e aproveitou esse bate-papo. Ô, Renata, primeiro fala um pouco da 2B. Fala do trabalho de vocês, né? Vocês são um importante parceiro aí da Plumes, muitos projetos a gente faz juntos. E eu vejo a própria Plumes também referenciar muito vocês, né? Sim. Hoje a gente está com essa parceria com a 2B, mas a 2B nasceu de uma consultoria de processos, então a gente vem dessa linha Lean. Sim. E com a visita a alguns clientes, a gente identificou que nem tudo a gente conseguiria trazer solução e melhoria só com otimização de processos. Sim. Que, num determinado momento, a gente ia precisar de tecnologia. Sim, tinha que ter uma ferramenta, né? Tinha que ter alguma coisa para apoiar, né? Então, aí a gente foi em busca de algumas soluções do mercado e acabou tendo a felicidade de conhecer a Plumes. Sim. E aí, desde então, a gente vem fortalecendo uma parceria com eles. Já são 3 anos de parceria, legal. Mais de 300 projetos implantados, quase 12 mil horas de trabalho. Caraca. Então, a gente vem se consolidando com eles e trabalhando nessas implantações. Mas a 2B ainda permanece com essa veia na parte de processo, né? Vocês ainda seguem, né? Sim, deixar um abraço para a Jaque aqui também, óbvio. Vocês ainda seguem com esse processo, né? Sim, a gente continua com os consultores de processos lá e agora também com mais esse braço de implantação. Falando da Plumes especificamente como tecnologia, né? Eu confesso que quando eu tive primeiro acesso com a Plumes, assim, conhecimento, aliás, deixar um abraço aqui pro Thiago, pro time da Plumes. Sim. Foi uma ferramenta que me encantou bastante, assim, né? É uma ferramenta muito flexível, assim, em muitos aspectos, que é o lugar que a gente trabalha aqui na Connect, que é a API, né? Eles também têm essa linha de, basicamente, a API nasceu junto com a ferramenta. O Thiago contou um pouquinho para mim a história, assim, de ser quase que uma API first, assim, tal. E é uma ferramenta realmente muito robusta, né? Muito de ponta, né? Queria que você falasse um pouco dessa sua experiência em projetos diversos com Plumes. Hoje a gente trabalha com diversos segmentos dentro da 2B, junto com a Plumes, e também já teve alguns projetos com a Connect, né? Então a gente consegue trazer vários segmentos e vários tipos de complexidade, né, de processos comerciais. Sim. Eu não vou citar marcas aqui, porque eu até nem pedi essa autorização, mas a Plumes ela tem um conceito também ali de white label, né? Sim. Então hoje no Brasil tem alguns CRMs que pouca gente sabe, mas por baixo está a camada do framework da Plumes. Isso é bem, bem interessante. E aí vocês também atuam em alguns projetos, a gente acaba atuando junto em alguns projetos, né? Até para o pessoal entender, né? A Connect Think, a gente é especialista só em integração, a gente não entra em outro processo. E vocês são especialistas na ferramenta, implementa, e muitas vezes a gente tem integração, por exemplo, com TOTS Proteus, OMI e outras ferramentas que a gente acaba fazendo meio que essa dobradinha, vamos chamar assim, né? Isso é uma característica também bem interessante da Plumes, né? A gente consegue trabalhar com diversas ferramentas parceiras, né? Então, como comentou o Muca, a gente já trabalhou com o Senior, com o OMIE, estamos num projeto agora com o Proteus, e acho que a gente tem muitos projetos ainda pela frente. Tem umas telefonias, né, que surgem também, que a gente faz junto. Mas uma coisa que me encanta ali na Plumes, essa flexibilidade que eles têm com o workflow ali, né, que às vezes tem CRM que não tem isso, mas o Plumes tem isso. Muito legal. Isso acaba ajudando vocês nesse processo de olhar para BPM de alguma forma, né? Sim, a gente consegue configurar ali as automações e as obrigatoriedades de acordo com a necessidade do cliente. Então, desde que o cliente tenha essa definição do processo dele, a gente consegue fazer ele encaixar dentro da ferramenta. Então, tem essa visão de CRM mesmo, mas eu consigo também trazer o BPM, trazer essa gestão de processos ali dentro da ferramenta também. É o conceito bem forte deles. Agora, estou falando aqui de integração e tal, mas preciso pontuar uma coisa bem importante. A Plumes já tem muita coisa pronta integrada, né? Então, se você for lá no Marketplace, eles já tiveram esse cuidado de construir uma série de integração padrão. A Connect, ela entra quando tem uma integração pontual ou de alguma coisa. Vou dar exemplo do próprio OMI, né? Eles têm uma integração já nativa com o OMI, mas ela tem alguns pontos, como qualquer produto, quando você constrói ele de base padrão. E aí a gente acaba entrando quando tem uma coisa muito específica,
amplia um pouco, né, mais o leque. A gente acaba fortalecendo a parceria quando, dentro da integração que já tem nativa, eu costumo dizer que ela é uma caixinha fechada. Eu já tenho mapeado os campos, de onde ela vem, para onde ela vai, exatamente o que ela tem que fazer. Já está tudo fechadinho, tá tudo definido. Quando o cliente precisa de algo além disso, aí a gente traz essa parceria com a Connect para personalizar exatamente aquilo que o cliente precisa. Sim. É um cuidado... Eles têm muito bem documentado, né? Ali, se você vai no Marketplace, olha, documentado, campo a campo, assim, uma coisa que eu elogiei lá o Thiago. Estou citando o Thiago aqui, que é do time de parceiros, né? E que é a pessoa que eu tive mais contato. E eu sempre elogiei isso para ele, assim. Tudo que tem lá é muito bem documentado, campo a campo, como vai funcionar, passo a passo. Isso é uma coisa muito legal assim que eu vejo da Plumes, né? Aliás, vale citar que a Plumes agora é uma empresa do grupo da Sankia, né? Também já faz alguns anos, acho, uns 2, 3 anos, né? Então, tem fortalecido. Quando a gente fala que integra com outras plataformas, porque é uma ferramenta de mercado também, né? De alguma forma. Sabe que no passado, quando tive meus primeiros contatos também com a Plumes, eu achei que era um CRM muito voltado para a indústria, tinha alguns materiais mais de indústria. Depois eu fui percebendo que não, né? Tem uma possibilidade vasta, assim, de verticais, né? Sim, a gente atende, eu gosto sempre de comentar que no mesmo dia a gente chegou a atender um cara que usinava, um cliente que usinava asfalto e um cliente que tinha uma distribuição de material hospitalar. Então ele atende uma gama muito grande de segmentos. Sim. Essa semana eu tive contato, semana passada, com uma empresa que me procurou. A gente está ainda evoluindo ali na negociação, mas eles querem integrar o Plumes, eles já são clientes Plumes, com um RP assim, muito diferente. Não é um RP comum de mercado. E aí a Plumes não faz esse trabalho e eu fui indicado, né, por uma outra empresa justamente por isso, né, pelo fato da Connect Think conhecer a API, né, da Plumes, que, diga-se de passagem, é uma excelente API tecnológica assim, para integrar, fora essa flexibilidade que eles têm, assim, não tem na API, mas eles conseguem rapidamente adequar, tal, então isso eu acho bacana. Eu vejo que falar de futuro já nem sei se é real, mas falar assim, tipo, presente mesmo, assim, é muito difícil você ter uma plataforma de CRM tão robusta e não ter API, né? Acho que um golaço da Plumes, né? Desde o começo, né? Faz toda a diferença quando a gente vai ofertar a ferramenta para o cliente, ele ter a tranquilidade de que se a ferramenta que ele já tem hoje tiver essa possibilidade, a gente vai conseguir integrar. Sim. Vocês estão com o canal agora, né, Tubi, lá no YouTube. Acredito que lá vocês vão falar, mas a gente não vai tão profundo aqui no Plumes, não é a ideia, mas depois o pessoal a gente deixa aqui no link o canal da Tubi, quem quiser se aprofundar, eu sei que vocês estão fazendo, aqui não spoiler, fazendo alguns materiais um pouco mais profundo, mas a própria Plumes tem muito material, né, ali da ferramenta, eles fazem muito webinar, né, então acho que isso pode ajudar aí quem quer adotar ou já é cliente Plumes, né? Porque eles têm esse modelo de parceria, assim como a Tubi, eles têm parceiros no Brasil inteiro, né? Tem parceiros de venda no Brasil inteiro. Então, se hoje a gente, como o Maldo comentou, a gente está começando com o canal, a gente vai trilhar essa nova jornada. Eu fui incentivador, eu falei, vocês precisam ter um canal. Foi o nosso mentor, bem dizer, deu todo o apoio para a gente começar com essa nova empreitada. Vocês têm muito conteúdo legal, talvez converso com você, com a Jaque, vocês têm muito conteúdo, né? Tem que... O próprio Matheus, que eu conheci bem depois ali também, que é do grupo e tal, então acho que isso é bem interessante. Falando ainda de Plumes, teve algum segmento assim que você atendeu, que você ficou muito surpreso assim, da ferramenta ter atendido, que você... Porque tem isso, né? Quando a gente está em tecnologias, tem uns setores que são um pouquinho diferentes, assim, né? Tem muitas particularidades e a gente acha, será? Teve algum assim que te surpreendeu? Eu não estava isso na pauta, só para... Olha, um específico não, mas o que me surpreende na ferramenta é que se tu sentar hoje lá com o time de implantação e tu der uma olhadinha nos projetos que eles estão atendendo, você vai ver que tem um de cada tipo diferente. É muito diferente. Você pode sentar com o analista hoje e vai ver que de manhã ele está atendendo um cara que é uma indústria, de tarde ele vai estar atendendo um cara que é uma consultoria e depois ele pode estar atendendo um cara que é uma revenda. Então, isso é uma coisa que me surpreende mesmo na ferramenta. Sim. Isso é legal. Eu acompanho lá o Chatec, é uma indicação do podcast do pessoal dos Super Vendedores, né? E eu vejo que eles têm uma parceria também lá com a Plumes, tem sempre convidados lá também, deixar essa indicação aí para a turma que quiser também conhecer e tal. Eles sempre comentam, trazem insights lá de Plumes. Eu tô trouxe essa pauta aqui porque eu acho que a gente já tem essa parceria, né? E de fato o Plumes tem sido uma das ferramentas que a gente integra aqui muito mesmo. Assim, a gente tem
projetos ativos quase que acaba vindo outro projeto. Sempre tem um projeto ativo aí com Plumes e realmente me surpreende muito tecnologicamente falando essa perspectiva da própria Plumes, né, em relação ao olhar tecnológico, ter esse cuidado com a API. Eu tive contato já com uma pessoa que era o responsável pelo produto, enfim, eu não lembro o nome, mas tudo bem, que na conversa falou muito sobre isso, sabe, esse cuidado, essa preocupação de ter desde sempre, né, uma API, entender que o mercado estava indo para esse lugar. E aí, se você é um usuário que talvez não é tão avançado com Plumes, tem possibilidades em outras ferramentas, se eu não me engano, Pluga tem lá um pouquinho de Plumes, né? Algumas coisinhas menores que também você pode fazer. Então, acho que isso dá muita flexibilidade para o usuário também, né? De alguma forma, né? Sim. Hoje a gente, até na consultoria, quando a gente vai atender um cliente, a gente entende que, às vezes, o cliente está esperando que vai existir uma ferramenta única que vai atender todas as dores dele. Então, ele vai ter um RP, que vai ter o CRM, vai ter gestão de projetos, vai ter tudo numa ferramenta só. E aí, isso é uma coisa que é uma barreira que a gente tem que quebrar com o cliente. Ele vai ter que contratar ferramentas especialistas, né? e achar uma forma com que elas se conectem para que a gente consiga fazer esse processo mais fluido possível. Com a verticalização assim, tecnológica nos últimos anos, cada vez menos se tem uma ferramenta que tem tudo, né? Sim. Hoje em dia é muito isso. Tem aqui a Plumes com CRM top, com uma BPM Workflow lá dentro. Mas aí eu preciso de um RP, aí não tem jeito, né? Aí você vai ter que usar alguns desses que a gente citou aqui, OMI, enfim, vários que tem aqui no mercado, que até que no nosso canal aqui eu tenho um vídeo que eu coloquei as principais integrações que a gente fez com o OMI, que é um dos grandes carro-chefe que a gente tem aqui. Então, vai ter que isso como uma ferramenta de mensageria, muitas vezes integra. Eu acho que também, como a gente está muito imerso em tecnologia, né, a gente está numa certa bolha, achar que todo mundo tem que entender isso também não é justo, né? Então, eu acho que até a forma da gente educar também o mercado é isso, de fato, tem essa verticalização, está tendo essa mudança, não é de agora. A própria solução, as soluções que são em nuvem, né, o que nós chamamos aqui muito de SaaS, eles levaram muito para esse lugar, né? Hoje em dia você vê solução muito nichada, bem específica. Por exemplo, um dia me perguntaram, acho que não foi você, mas alguém me perguntou se tinha solução para comissão. Tem solução no mercado que só gerencia a comissão e você integra outras ferramentas. Eu vejo muito. Como é que você enxerga a tecnologia? Esse caminho é ok? É isso, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente tem trilhado nos últimos anos e vai seguir. Então, cada um tem se desenvolvido na sua especialidade e a gente, enquanto consultor de processos, precisa entrar no cliente, entender as dores deles e conseguir encaixar as melhores ferramentas para cada dor. Então, é difícil tu construir um modelo ideal. A gente tem muita complexidade quando eu entro dentro de um cliente. Cada um tem a sua especificação. Então, é difícil pensar que vai existir alguma coisa que vai entender do início ao fim. Acho muito, muito difícil. Pergunta fora da pauta aqui. A gente também nem tinha combinado, mas você vai sair bem nessa, tenho certeza. Inteligência artificial, como é que você está olhando por inteligência artificial? A gente tem trabalhado com inteligência artificial, já é um braço que a gente vem desenvolvendo na 2B, como é algo que está super em alta e que vai ser necessário, não tem como tu fugir disso. Então, a gente vem trabalhando e eu acho que é um ramo que a gente vai crescer muito ainda. Sim. Tá um despertar, só tem uma fagulha, né? Sim. Até a gente, inclusive, tá aqui na nossa cidade, que é em Joinville, tem um evento aqui que é o IA Summit. Queria deixar pra galera aí conhecer, procura aí. Até pode perguntar lá no chat GPT, ele já identifica como o IA Summit Joinville como o principal evento de IA do Brasil. Depois você, eu vou deixar aqui pra nossa audiência, a gente deixa também no descritivo aqui do episódio. Ô, Renato, pra fechar aqui o nosso bate-papo, que a ideia aqui é justamente você dizer, você trabalha com Plumes, está precisando trabalhar com Plumes, está aqui uma empresa que é especialista, que é a 2B, que é registrada, indicada e tem parceria, né, Renata, aqui com a Plumes, e a ConnectFin, que a gente é um parceiro de integração como uma opção. Né? Muitas vezes tem algum tipo de integração que tem alguma questão aí que está travada, tecnologicamente a gente geralmente consegue destravar. Quem quiser falar com você, LinkedIn, onde que é mais fácil te encontrar? Pode pesquisar a gente no site, nas redes sociais. 2B Consultoria, né? 2B Consultoria. E aí... 2B é junto, né? 2B, né? 2B Consultoria, isso aí. E aí, você já atua o Brasil inteiro, não tem hoje geografia? Não tem limitação geográfica. Precisando é só chamar. Tá bom. Ô Rê, obrigado aqui pelo bate-papo breve, mas muito bacana, muito esclarecedor. E aí fica aqui a nossa série registrada, que é a Plumes. Eu não posso falar de outras marcas, mas se tem o framework da Plumes por baixo, a gente consegue integrar a tecnologia que a gente admira e a gente fez muito projeto com muito
sucesso, né? Sim. Porque a tecnologia permite, a Plumes também é muito parceira, né? Nos ajuda quando necessita, quando a gente levanta a mão. Ô, Renata, manda o meu abraço pro time da 2B. Pode deixar. E obrigado por bater um papo comigo aqui. Agradeço a oportunidade. Até mais. Legal. Galera, se você está aqui no canal, queria te convidar, se inscreve aqui no canal da ConnectFin, que tem muitos materiais aqui falando sobre integração, várias tecnologias diferentes, várias possibilidades. Tem um vídeo aqui que eu já gravei falando sobre cuidados que você possa ter, né, quando você for integrar também a tua plataforma ou a tua tecnologia, tá bom? Obrigado e a gente se encontra aí num próximo conteúdo. Até lá.